Falar tremendamente conosco. Eu quero dizer que eu também tenho um canal no YouTube que se chama Bernardo Evangelista. E nós vamos estar também, em nome de Jesus, nesse momento, nesse canal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu quero orar ao Senhor, porque agora é o momento da palavra. Agora é um momento importante para você. E Deus tem uma palavra para você. Você que está aí no canal, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem algo sobrenatural para você. Deus tem algo para te revelar. Deus tem algo para te mostrar. Então nós vamos orar. Vamos orar, porque Deus irá falar comigo e com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te glorifico e te exalto por essa oportunidade, Senhor. Eu quero te glorificar e te exaltar. Dizer que o Senhor é lindo, maravilhoso e misericordioso. Até aqui o Senhor tem me guardado, até aqui o Senhor tem estado comigo. Agora eu peço através dessa palavra, Pai, que pessoas sejam impactadas através da Tua palavra. Senhor, sem Ti eu nada sou. Eu dependo de Ti. Espírito Santo de Deus, toma minha vida, toma minha boca. E que as pessoas que estejam do outro lado, seja aí no canal do YouTube, seja as pessoas que estão no Facebook, as pessoas que estão do outro lado da rádio aí, que elas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra. Por quê? Porque não somos nada, somos apenas servos do Senhor. Senhor, eu já te agradeço, eu te glorifico e te exalto por essa oportunidade. Senhor, ao discorrer da Tua palavra, nos dê entendimento e sabedoria para passar para o Teu povo o que o Senhor quer essa noite. Senhor, assim eu já te agradeço. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, esteja comigo até o final da palavra e continua comigo. Aonde eu estiver, Espírito Santo, toma a minha vida e usa assim como você quiser. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O Senhor me deu uma palavra nesse primeiro programa. Nesse primeiro programa, o Senhor me deu uma palavra. Essa palavra se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículo 66, que diz assim a palavra do Senhor: Estando Pedro embaixo, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para longe. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, ou às pessoas que estavam perto: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu falas igual a eles. Irmãos, essa palavra é tremenda, porque a Bíblia vai nos relatar aqui alguns capítulos e versículos anteriores. Vai dizer que teve a ceia. Depois que eles tomaram a ceia, a Bíblia diz assim, que eles estavam tomando a ceia com Jesus. Um deles, por nome Pedro, falou: Jesus, toda vez que a gente encontra o Senhor, ou toda vez que estamos juntos com o Senhor nos diz que há um traidor entre nós, que há uma pessoa que vai entregar o Senhor aos soldados, que há uma pessoa que vai entregar ao Senhor aos homens que vão levar o Senhor na cruz. E esse homem se chama Pedro.
Olha a história de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que Pedro está pescando, e o Senhor Jesus o chama para o particular. Primeira coisa, chama Pedro e pede o seu barco emprestado. Pedro empresta seu barco para Jesus, Jesus puxa o seu barco para ele, entra dentro do barco e coloca o barco no fundo de novo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus manda uma mensagem, ele ministra uma mensagem sobre aqueles que estavam junto com Pedro. Eu quero dizer para você uma coisa, antes de eu entrar lá na mensagem. Eu quero uma introdução aqui e vou deixar uma introdução para você. A Bíblia diz que Jesus escolheu a Pedro e pediu o seu barco emprestado. Quando ele pede o seu barco emprestado, Pedro não nega, entrega o seu barco, Jesus entra dentro, ministra a palavra de Deus e pessoas são curadas e pessoas creem no poder e na palavra de Deus. Essa noite, Jesus manda dizer, tem algo que é seu e ele quer emprestado, mas não é só para ele. Esse algo que ele quer emprestado não é para ele, não é só para você. Esse algo que ele quer emprestado é para que pessoas também sejam beneficiadas por isso. Olha só que Pedro empresta o barco. Olha só que Jesus, ao devolver o barco para Pedro, a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro e fala assim, a partir de hoje, você deixa de ser homem pescador de peixes e vem comigo para pescar almas, ou para pescar homens. Olha só a importância de Pedro diante de Jesus. De repente Pedro, um profissional da pescaria, um homem que sabia de pesca, conhecia a pesca, deixa tudo, larga tudo e vai caminhar com Jesus. E a Bíblia diz que mais à frente, um homem como Pedro, ele chama o próprio Jesus para entrar em sua casa. E entrando em sua casa, Jesus olha a sogra e vê que a sogra de Pedro está enferma. Jesus entrando, ao olhar a sogra de Pedro, pega em suas mãos e fala, a partir de agora você está curado. Olha só a revelação que o Senhor tem para nós. Pedro caminhando com Jesus. Pedro é escolhido por Jesus. E de repente, será que Pedro, escolhido por Jesus, não poderia pregar para sua sogra? Pedro não poderia impor as mãos sobre ela e orar por ela? Então, Jesus que tem que fazer isso. É Jesus que entra na casa de Pedro. Pega na mão da sogra dele e ela é curada. E eu entendo aqui na revelação do Senhor, porque antes dele entrar na casa, na sua casa, ele escuta uma ministração de Jesus. Ele escuta um culto ao ar livre com Jesus, onde tem várias pessoas. E o que eu entendo é que Jesus teve que entrar na casa de Pedro para que a sua sogra fosse curada. Olha só que tremendo. Nessa revelação eu vejo uma coisa. Muitas vezes nós saímos do culto. Eu quero interpretar o texto assim, em exegese, sem ferir o texto. Na interpretação, na revelação que o Senhor me deu. Olha só. Jesus entra na casa. Pedro tinha acabado de escutar uma ministração de Jesus. Escutar uma palavra de Jesus, mas Jesus entra em sua casa. E a sua sogra é curada. Olha só. Muitas vezes nós saímos de um culto, nós saímos de uma reunião, nós saímos de uma célula, nós saímos de um lugar aonde está sendo pregada a palavra de Deus. Mas nós não levamos a presença de Jesus para dentro dos nossos lares. Olha que Pedro entra, mas ele não entra só, o que diz a Bíblia. Vai dizer que Pedro entra
com Jesus em sua casa. E muitas vezes nós saímos de um culto abençoado, nós saímos de uma reunião abençoada, nós saímos de um lugar que tem uma palavra poderosa ministrada sobre as nossas vidas, mas quando chegamos na nossa casa, a primeira coisa, quando nós entramos e colocamos no pé e uma pessoa pergunta, como que foi o culto? Como que foi a palavra hoje? Como que foi a reunião? Como que estava a célula? Nós impedimos o agir de Deus. E falamos assim para os nossos familiares, daquele jeito, você já sabe. Quando nós agimos assim, diante do almoço, de um jantar com a nossa família, e não fazemos igual Pedro, não levamos Jesus para a nossa casa, porque o certo é nós sairmos de um culto abençoado, e as pessoas que estão afastadas, os nossos familiares que vêm nos visitar, num almoço, num jantar, num café da manhã, nós temos que dizer para eles, o culto foi abençoado, Deus salvou, levantou, batizou com o Espírito Santo, vidas foram transformadas, e a palavra foi tremenda, porque a palavra é de Jesus. Nós não podemos se abater, nós temos que ser igual a Pedro. Pedro entrou em sua casa com Jesus. Nós precisamos entrar em nossa casa depois de um culto, depois de uma reunião, depois de um culto de visita, um culto ao ar livre. Nós precisamos entrar com Jesus. E às vezes é o nosso testemunho também. Porque quando nós entramos com Jesus, como Pedro entrou com Jesus, pessoas vão ver a transformação sobre nós. Paulo falou, se possível for, para a gente nem ministrar, nem pregar, porque nós somos cartas vivas perante ao Senhor. E nós precisamos disso. O que nós precisamos é disso. A obra o Senhor vai fazer. A Bíblia fala que a igreja é um hospital. Mas Pedro, quando entrou em sua casa, com a sua sogra, ele disse que Jesus estava com ele. Jesus entrou com Pedro. E a sogra de Pedro foi curada. E muitas vezes nós entramos e não entramos com Jesus, então não tem como as pessoas serem curadas, fisicamente, espiritualmente, não tem como os nossos familiares, as pessoas que estão perto de nós, falarmos assim, domingo eu vou lá no culto, então, por quê? Porque você entrou aqui, entrou com Jesus, eu olhei na sua cara, você não precisa nem falar, porque você já tem a presença de Jesus. E ter a presença de Jesus, irmão, é dar bom testemunho. Olha só, a Bíblia diz que Pedro entrou com Jesus em sua casa. Nós precisamos disso. Vai dizer onde eu li, lá na frente, lá. Mas antes vai dizer que depois Pedro sai com Jesus de sua casa. E Pedro vai tomar a ceia, a última ceia, com Jesus e com os discípulos. E Pedro mais uma vez indagando Jesus e querendo saber quem é o traidor. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu dar uma notícia para você. Jesus não poderia falar para Pedro quem é um traidor na mesa, na ceia. Só que não, por quê? Porque Pedro ainda não estava preparado. Deixa eu te dar uma notícia. Tem coisas que você não precisa saber agora. Ei, novo convertido. Pessoas que estão caminhando no Evangelho. Tem coisas que você não precisa saber agora. Tem coisas que você não precisa saber. Por quê? Porque senão vai tirar você do foco. Se Jesus conta para Pedro quem era o traidor, que era Judas, era perigoso Pedro ter virado aquela mesa e ter feito uma confusão. Jesus sabia que Pedro não estava preparado para escutar quem era o traidor, para escutar uma notícia que o levaria a pecar. Eu quero falar uma coisa para você. Eu quero abrir um parênteses aqui. Para você que às vezes fica no YouTube aí procurando
coisas de pastores, de irmãos. Irmão, você não está preparado para isso ainda. Tem pessoas que não estão preparadas para isso. Busca o Senhor. Tem notícias, tem coisas que você não pode ver, por quê? Porque Jesus não pode te falar, Ele não pode te mostrar, porque você ainda não está preparado. Tem coisas que você ainda não está preparado, por isso que Jesus não quer te falar. Ele não vai te falar por quê? Porque você não está preparado. Eu estou encurtando aqui, irmão, porque a mensagem é grande. Então os discípulos saem da ceia. E Jesus encontra com Pedro. E Pedro fala para Jesus que aonde ele for, aonde Jesus for, Pedro iria com ele. Então Jesus olha para Pedro e fala assim, ó. Olha que Jesus fala para Pedro. Olha que Jesus fala para Pedro. Em verdade vos digo que hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás por 3 vezes. Olha só, irmão, Pedro queria ir com Jesus. Pedro queria ir com Jesus até o final, mas Jesus falou para ele que ele o negaria ao ouvir o galo cantar por 2 vezes. Ele o negaria 3 vezes. Jesus estava alertando Pedro. Jesus estava alertando Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro que ele o negaria. Quantas pessoas nesse começo do ano? Quantas pessoas nesse começo do ano, final do ano, negaram o Senhor Jesus? Quantas pessoas que estão aí no canal do YouTube, quantas pessoas que estão aí no Facebook, quantas pessoas que estão do outro lado da rádio, não aguentaram e negaram o Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma notícia, te dar uma notícia. Jesus te avisou. A Bíblia fala que o Senhor não faz nada antes de avisar os seus escolhidos. Então Pedro foi avisado. E agora eu quero entrar na mensagem. E a mensagem vai dizer que, estando Pedro no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, disse que Pedro estava com Jesus. Olha só, você negou Jesus, Jesus te avisou que você ia negar e de repente você foge, se afasta e alguém te encontra no lugar que não é apropriado, num lugar que você não foi chamado, num lugar que Deus não preparou para você, e lá Deus usa uma pessoa, usa alguém para falar para você que você estava com Jesus. Mas por quê? Porque em outras traduções, no livro de Mateus, no livro de Lucas ou no livro de João, fala que Jesus se vestia igual a Pedro, que Pedro se vestia igual a Jesus, que Pedro falava igual a Jesus. Eu quero te dar uma notícia.
não adianta. Esse começo do ano, talvez lá no final do ano, você saiu da presença de Jesus, você negou Ele, foi para as coisas que não agradavam ao Senhor Jesus, estava em lugares que não agradavam ao Senhor Jesus, e de repente alguém te encontrou lá, nesse começo do ano agora, e falou assim: olha, você está aqui, nossa, você fala igual Jesus, você estava com Jesus, porque você se veste igual a Jesus. E não adianta você fugir, porque aonde você estiver, pessoas vão falar assim: mas você não estava com Jesus? Você fala igual a Jesus, você se veste igual a Ele. E não tem jeito, não tem para onde correr, é Jesus te cercando, porque Ele tem uma obra na sua vida. Mas esse texto é tão lindo, que diz assim que Pedro negou a primeira, negou a segunda, e na terceira vez, diz a Bíblia, que ele escutou o galo cantar. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Que está aí. Você negou Jesus. Jesus te alertou antes, mas você negou Ele. Só que Pedro vai dizer aqui no versículo 7, olha o que ele vai dizer. Olha o que a palavra vai dizer. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás por 3 vezes. E caindo em si, desabou e chorou. Quando fala de choro aqui, vai falar de tristeza. Quando fala de choro aqui, vai falar de uma angústia no coração. Quando fala de choro aqui, vai falar de algo tremendo que abalou Pedro. Irmãos, não foi só o galo cantar, mas foi Pedro lembrar. O Espírito Santo de Deus trazer à mente de Pedro que a palavra de Deus já tinha o alertado. Quando está falando de choro aqui, está falando de tristeza, de percas. Pedro sabia que ao negar Jesus, ele ia perder muita coisa. Ele perdeu muita coisa. Ele perdeu a palavra do Senhor Jesus. Ele perdeu aquilo que estava cravado no coração dele. Pedro começou, penso eu, lá atrás, pensar: olha, Jesus me tirou lá do barco, eu era pescador de homens, agora pescador de peixes, agora sou pescador de homens. Jesus me tirou, eu andei com Jesus, eu sentei com Jesus, passei experiências com Jesus, mas logo aqui, quando Jesus saiu de perto, eu acabei o negando. Olha só, e muitas vezes você está nesse estado, você está igual a Pedro, você perdeu muita coisa, o galo já cantou na sua vida, você já escutou as pessoas falar. Quando eu falo o galo cantou, irmão, é um despertamento do Senhor. Pode ser em sonho, pode ser em revelação. Deus tem falado com você: volta para a minha presença, volta a me adorar, volta a me buscar, volta para os meus braços. E você ainda não entendeu. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Porque, irmão, quando nós estamos com Jesus, irmão, Jesus não é qualquer um, irmão. Jesus não é assim: eu não aceito Jesus hoje e fica por isso mesmo. Não, quando eu aceito Jesus, a presença dele vem sobre a minha vida. A presença de Jesus vem sobre a minha vida, a minha vontade de buscar, a minha vontade de orar. Quando eu nego o Senhor Jesus, aí você vai falar assim: mas como que eu neguei o Senhor Jesus?
E eu quero falar uma coisa, tem lugares que você não chamou Jesus. Tem coisas que você fez e você não perguntou para Jesus se era para fazer. Tem vícios que você voltou de novo. Você que negou Jesus. Ainda dá tempo de você voltar. Hoje é o tempo de você voltar. Irmãos, eu ia discorrer essa palavra toda aqui, irmãos. Mas eu quero ficar aqui. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Nós conhecemos a palavra de Deus. Quando Jesus escolhe, irmão, está escolhido. O sangue de Jesus não pode, irmão. Não pode ser apagado por qualquer coisa, mas para isso você tem que chorar. E quando eu falo do chorar amargamente, quando eu falo da tristeza, Pedro teve que entender que tinha que haver um perdão. Tinha que haver uma renúncia para que ele pudesse encontrar Jesus de novo. E essa noite eu quero falar para você. Há tempo essa noite. Há tempo essa noite de você voltar para Jesus. Essa noite ainda dá tempo de você voltar para Jesus. Ei, você que negou o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é ressuscitado e ele volta, Jesus manda chamar Pedro. Eu quero terminar assim. Jesus manda chamar Pedro. Aparece aos discípulos e manda chamar Pedro. E olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Enquanto Jesus estava perguntando para Pedro se ele o amava, Pedro estava sendo curado. Enquanto você dobra o teu joelho e pede perdão por ter negado Jesus, quero dizer uma coisa para você. E quando você dobra o teu joelho e pede perdão para Jesus, Jesus, me perdoa. Eu fiz isso mesmo, eu cometi algo que não era para cometer. Me perdoa, Senhor. Quanto mais você pede perdão e confessa o teu pecado, mais você escuta dentro de você Jesus dizer: eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. A Bíblia diz que o amor de Deus é misericordioso. Jesus sabe. Jesus te avisou, não avisou? Jesus te alertou. Aí as pessoas vão dizer assim: Evangelista Anderson, mas não tem jeito, eu errei. E por eu errar, eu estou sofrendo as consequências hoje. Mas hoje é o tempo. Você pode até sofrer as consequências, mas hoje é o tempo de voltar. Por quê? Porque Jesus te ama. Pedro, ao confessar o seu pecado, ao confessar que amava Jesus, Jesus falou assim para ele: a partir de hoje, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quantos ministros estão me escutando agora que deixaram os ministérios, deixaram a igreja, deixaram aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? E você acha que não tem jeito? Quero falar uma coisa para você: tem jeito sim. Essa noite o Senhor quer te levantar. E Ele te diz: Pedro, eu te amo. Pedro, eu te amo.
Pedro, eu te amo. E como eu falo eu te amo para ele? Confessando o seu pecado. Essa é a noite de você voltar para Jesus. Jesus podia ter dado a chave da igreja para qualquer um. Para João, para Felipe, para Timóteo, mas não. Entregou para Pedro. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar assim para nós, a palavra de Deus vai nos dizer que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie delas. É pela graça, aquilo que não merecemos. Então o que Jesus estava querendo dizer para Pedro: eu sei que você não merece a salvação, mas a salvação é pela graça, é aquilo que você não merece mesmo, eu te dou a salvação. Mas para isso você precisa confessar. Eu quero terminar a palavra aqui essa noite, dizendo: não endureça o seu coração. Não espere para amanhã o que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Não espere para amanhã eu vou na igreja e volto para Jesus, não. Volte hoje, aonde você estiver. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Pedro entendeu o propósito que Jesus tinha em sua vida. Olha só, uma pessoa quando ela é avisada, como Pedro foi, a tendência de voltar para o caminho é muito grande. Eu não vou pregar outra mensagem aqui, mas vamos analisar Judas. Ele foi avisado? Não. Foi? Não. Jesus já conhecia o coração dele, mas ele não foi avisado. Judas, quando entregou Jesus por 30 moedas de prata, a Bíblia vai dizer que ao pegar as 30 moedas, houve sobre ele um remorso tão grande que ele mesmo preferiu a morte. Porque ele não foi avisado. Você está sendo avisado hoje. Não que a morte vai bater na sua porta. Quando eu falo de morte, é morte espiritual. Eu estou falando que todo homem chamado por Deus, convocado por Deus para uma grande obra, Deus avisa antes o que vai acontecer em sua vida. Quer ver mais um? Não estou falando só para o mal não, para o bem também. A Bíblia diz que José foi avisado antes e teve um sonho. Que o sol e a lua e todos os seus familiares se dobrariam o joelho diante dele. Deus o avisou, José teve um processo e chegou onde Deus queria. A Bíblia diz para Nabucodonosor, Deus também, através de um homem de Deus, o revelou o seu sonho. Ele foi avisado. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Nós todos sabemos. 7 anos comendo entre os animais. Por isso eu quero falar uma coisa para você essa noite. Estou terminando a palavra aqui. Você está sendo avisado. Você está sendo avisado. Volte para Jesus. Ainda dá tempo. Porque o que ele falou para Pedro, o que Pedro falou para ele,
Pedro, tu me amas? Jesus sabe que eu te amo. Jesus está falando para você que Ele te ama, mas você tem que voltar para Ele. Essa é a mensagem que eu quero deixar essa noite. Essa é a mensagem que ainda dá tempo de você voltar. Ainda dá tempo de você voltar para a casa do Pai, ainda dá tempo de você voltar para os braços do Senhor. Eu comecei aqui o programa dizendo no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Mas para isso Ele precisa ser o seu Senhor. E Ele sendo o seu Senhor, Ele pode ser o seu pastor. Porque se Ele não for o seu Senhor, não tem como Ele ser o seu pastor. Porque quando Ele é o seu Senhor, você é servo. Quando Ele é o seu pastor, você é ovelha. Servo, obedece. Ovelha, anda no caminho e escuta a voz do pastor. Eu quero deixar essa palavra para você essa noite. Medite nessa palavra essa noite. Você que está com o coração aí ardendo em qualquer lugar, dentro ou fora do estado de São Paulo, no Brasil ou fora do Brasil, do outro lado da rádio, no YouTube ou no Facebook, é tempo de voltar para o Senhor Jesus. Eu profetizo na sua vida, e quando você voltar para o Senhor Jesus, a glória da segunda casa com Jesus será maior do que a da primeira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua chamada. Reflita nessa palavra, reflita nessa mensagem. O Senhor tem um plano sobre a sua vida. O Senhor tem um plano no teu ministério. O Senhor tem um plano com a sua família. E o Senhor tem um plano e tem um propósito com a sua alma. A Bíblia diz que Ele diz: eis que vou preparar lugar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o teu ministério. Em nome de Jesus. Amém.